Boa noite, povo de Deus. Eu me chamo Breno, sou coordenador do grupo de oração Chama Viva, lá da paróquia Santa Luzia, lá na Rubi 5. E as nossas reuniões de oração também é na segunda-feira, no mesmo horário aqui. Então a reunião de oração está acontecendo lá. E pela graça de Deus estou aqui com vocês hoje, nessa terceira semana do seminário de vida no Espírito, que é um momento assim tão especial, tão sublime nos grupos de oração. Então, muito bom estar aqui com vocês. E vamos pegar a nossa palavra, e povo de Deus, e abrir no livro de Mateus, no capítulo 9. Mateus 9, a partir do versículo 9. Mateus 9, a partir do versículo 9. Diz assim: partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto de pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Povo de Deus, vocês estão aí já há uns 15 dias aqui no seminário de vida. Já passaram pelo tema do semeador. Na semana passada foi o amor de Deus. E hoje o tema é pecado e salvação. Para a gente entender esse tema aqui, a gente precisa voltar lá no livro do Gênesis, ali no capítulo 1, no capítulo 2, que é onde Deus começa a criação, onde Deus começa ali toda aquela obra que Ele sonhou, que Ele desejou para a humanidade. E ali, a partir do capítulo 2, Ele cria a mais linda de todas as suas obras, que é o homem. Deus, Ele criou o mar, a terra, os céus, o sol, a lua, tudo, todos os animais, mas a sua obra mais prima, a que Ele mais desejou criar, foi o homem. Quando o Senhor soprou na narina de Adão o sopro da vida, e o homem, ele abriu os olhos, a primeira coisa que ele viu foi a boca de Deus, soprando ali sobre ele o ruar. E aí, essa realidade levou alguns estudiosos a dizer que o homem nasceu de uma boca, a boca de Deus, ou seja, de um beijo apaixonado do amor de Deus. Muito lindo isso, né? Então, assim, o Deus que é amor, puro amor, nos amou tanto que nos criou desse beijo de paixão, soprando sobre nós o Espírito, o ruá. E aí veio Adão, e aí Deus viu que não era bom, né, que Adão ficasse ali no paraíso sozinho. E aí fez Adão ter um sono profundo, tirou uma costela dele e criou a mulher. E Deus pegou e colocou Adão para tomar conta de um jardim, que era o jardim do Éden, era ali o paraíso, onde tinha tantas delícias do Senhor. E foi ali nesse jardim que Adão e Eva foram tentados.
pela serpente, e ali iniciou-se, assim, foi plantado no homem o pecado. E o pecado ele veio para desconfigurar a imagem de Deus no homem. O pecado ele veio para separar toda aquela obra linda que o Senhor fez, que era Adão, para cuidar ali do paraíso e colocar ali entre Adão e Deus uma barreira, que é o que nos afasta da graça de Deus. Então o homem criado à imagem e semelhança do Senhor, ele, dotado de liberdade, pois o dom da liberdade foi dado a Deus para eles, e Deus só tinha feito um pedido, né? Para que não comesse do fruto da árvore. Mas aí eles foram ludibriados, enganados, né? Pela serpente, e acabaram que de imagem e semelhança de Deus, eles passaram a ser imagem e semelhança da serpente. E aí o texto aqui da apostila faz aqui uma comparação, né? Para entender e mostrar, né, que Deus criou, né, Adão perfeitamente como imagem dele. E quando Adão ele peca, a serpente ali daqueles animais que o Senhor criou era o animal mais astuto de todos os animais criados. E astuto aqui pode ser traduzido por nu, ou seja, despojados de escrúpulos de moral, que é o que acontece conosco quando nós estamos em pecado. Nós ficamos nu, mas nu da graça de Deus. E aí nós deixamos de ser como o Criador para ser como a criatura. E é isso aí que nos leva a ter uma vida totalmente longe da graça de Deus. Então podemos perceber que o pecado é um total rompimento com aquilo que o homem é e foi pensado por Deus. É uma total desfiguração da imagem de Deus, é um total desvio do seu plano de amor para o homem. Então, daquele beijo apaixonado de Deus, que fez ali o homem, após Adão e Eva pecarem ali no paraíso, eles foram totalmente desfigurados da imagem do Senhor e passou a ser a imagem e semelhança da serpente. Foi ferido em sua humanidade, despojou-se do amor e se tornou irreconhecível. Perdeu o lugar de intimidade com Deus. Então, Adão, quando o Senhor batia-se umas 4, 5 horas da tarde, ele ia passear ali no paraíso. Então ele conversava com Adão, conversava ali com os animais. Então, quando Adão pecou e saiu ali do paraíso, ele deixou de ter essa intimidade com o Senhor. Ele deixou de ter essa convivência com o Senhor. E é isso que o pecado faz em nós. Quanto mais nós caímos no pecado, mais nós afastamos da graça de Deus, mais nós nos distanciamos da graça de Deus. E isso aqui a gente pode perceber desde a criação. Se a gente for pegar a Bíblia desde o Gênesis até aqui o Apocalipse, a gente vai ver que em várias fases de toda a humanidade aconteceu isso. E não era o plano de Deus mandar o dilúvio, né, destruir Sodoma e Gomorra. Não era o plano de Deus. O plano de Deus é que nós todos vivêssemos todos felizes ali no paraíso, em total intimidade, em total convivência e falando com o Senhor face a face. Mas o pecado que veio ali através da serpente separou, rompeu isso de nós e nos colocou em um mundo onde
não estamos mais com o Criador, mas sim como as criaturas, como o criado. E aí, as consequências disso tudo, nós podemos ver dentro da Bíblia, que é o medo como sinal de desconfiança, briga, rixas, ciúmes. Os filhos de Adão e Eva, né, Caim e Abel, um matou o outro. Então, as consequências do pecado ali dos pais já foram gerados no filho. E aí, meus irmãos, o pecado será sempre um ato deliberado contra Deus. O homem deixa de olhar o Criador e volta o seu olhar para as criaturas, para o criado. O Catecismo da Igreja Católica afirma que o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. O pecado foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. E aqui, para a gente só entender essa questão aqui do pecado, nós temos dois pecados, que são mais todos nós cometemos, que é o pecado venial e o pecado mortal. O pecado venial é aquele que enfraquece a caridade, é uma afeição desordenada pelos bens criados. E esse pecado, ele é perdoado na Santa Missa, no momento ali do ato de contrição, quando o padre faz ali aquela absolvição, nós somos perdoados do pecado venial. O pecado mortal, ele é um pecado mais grave. Quanto mais eu vou cometendo o pecado venial e não vou pedindo perdão a Deus, ele se torna mortal. O pecado mortal é o pecado contra os 10 mandamentos da lei do Senhor. E esse pecado, ele só é perdoado diante de um sacerdote. Então tenho que me confessar, buscar o sacramento da reconciliação para que esse pecado mortal seja perdoado. Todos nós pecamos e somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Aí quando eu estava meditando e lendo essa apostila, né, quando chegou nesse trecho aqui, eu lembrei de uma situação que eu vivi no início desse ano, com uma pessoa assim, já velha, né, de caminhada, de igreja e também de grupo de oração. A gente foi fazer uma viagem e a gente estava comentando sobre os mutirões de confissão, né, que estava acontecendo. E aí, eu moro aqui no Boa Vista, né, moro aqui pertinho do grupo de oração de vocês, né, e mais frequento lá a Santa Luzia. E aí eu perguntei assim, fulano, você foi lá na paróquia confessar? Porque eu já confessei aqui perto de casa, né? Aí ele falou, não fui não, porque eu não preciso confessar. Aí tipo assim, eu virei, poxa, como é que é? Ele, não, porque todo pecado que eu cometo, eu sou absolvido na missa. Eu falei, não, meu irmão, misericórdia, então você já está, só isso é um pecado gravíssimo de você falar. E aí ele falou isso na frente de vários jovens, e aquilo ali me gerou assim meio que uma revolta. E o jovem pegou e já falou, então quer dizer que eu não preciso me confessar? Aí eu falei, olha só, a fala da criatura já está me gerando problema. E aí eu tive que ensinar para aquela criatura que já é velha de igreja o que é, né, pecado venial, pecado mortal, e como que a gente tem que confessar os nossos pecados. Mostrar como é que é feito também um exame de consciência. Aí a pessoa, é assim, é. Deu vontade de picar o tapa na criatura. Falei, meu Deus do céu, não tem cabimento um trem desse. Então, aqui João, 1 João, no capítulo 1 e 8, diz, se dissemos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Todos nós pecamos e todos nós somos pecadores. Porque essa aliança, essa intimidade foi rompida lá com Adão e com Eva. Então nós nos tornamos como a criatura e o criado, e deixamos de ser como o Criador. E aí, povo de Deus, como eu falei aqui, né, que tá aqui,
Aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, né, que Deus ficou tão triste, pegou e mandou tacar fogo lá na cidade. Também o dilúvio só salvou a família de Noé. E aí Deus não queria mais destruir a obra ali da criação. E Deus falou: precisa dar um jeito aqui nessa humanidade. E como está em João capítulo 3, no versículo 16 e 17, de tal modo Deus amou o mundo que enviou seu Filho único, para que ninguém mais pereça, mas para que todos nós sejamos salvos. E aí o versículo 16 começa, né? De tal modo Deus amou o mundo. E aí, quando eu meditava aqui com a apostila, né? Nós fomos criados, gerados por um beijo apaixonado. Então, da geração do amor de Deus por nós, Deus também, mais apaixonado ainda, falou: eu vou enviar o meu Filho, para que esse povo seja salvo, para que esse povo encontre a verdade, para que esse povo saia ali da perdição. Então Deus, ele enviou o seu Filho único para nos salvar, que é o tema de hoje, é pecado e salvação. Então, o pecado, um grande abismo que se formou entre Deus e o homem. Um grande silêncio se deu entre o céu e a terra. Então precisava que alguém na própria carne humana aproximasse novamente o homem de Deus. Então precisava que fosse uma pessoa de carne, assim como nós. Jesus, ele foi como nós em tudo, menos no pecado. Então somente o Filho de Deus vindo encarnado, assumindo a carne do homem, a natureza frágil, experimentando o sofrimento, as dificuldades que todos nós aqui enfrentamos, é que seria necessário para que nós reconhecêssemos o quanto Deus nos ama por ter enviado o seu Filho para nos salvar. E Jesus, ele passou 3 anos ali anunciando o reino. Muitas pessoas creram nele? Creram. Mas muitas pessoas também o condenavam, achavam que ele era um falso profeta, principalmente a igreja daquela época, né? Os fariseus, os sumos sacerdotes. E o ápice do mistério salvífico de Jesus, ele ocorreu na cruz. Então Jesus, ele se entregou, ele passou ali aqueles 3 anos anunciando o reino e sempre alertando, né, os discípulos de que seria necessário o Filho do Homem morrer, mas em 3 dias ele ressuscitaria. E em 3 anos os discípulos ainda não conseguiram compreender todo esse mistério. Em 3 anos ali com Jesus, Jesus sempre falando isso ali para eles, e eles ainda não conseguiam, né, compreender. Tanto que, quando Jesus, na sua paixão ali no seu Calvário, Pedro, que foi escolhido, né, como líder ali dos discípulos, o negou 3 vezes. Então nem Pedro creu em tudo aquilo que Jesus falava. Eles ficavam, né, ali confusos. Então o pecado rompeu, Jesus veio reatar a amizade com Deus. O documento de acusação que condenava o homem, ele veio e rasgou na cruz. Morreu na cruz como preço de resgate do homem. Se o salário do pecado é a morte, ele o recebeu no lugar do homem, assumindo sobre si todo o pecado, suas consequências, e eliminando pela raiz. Como diz, né, João Batista: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E ele veio mesmo para tirar. E aí, meus irmãos, como nós estamos vendo aqui, o mistério da salvação, ele se findou, digamos assim, ali na cruz. E aí, Jesus, ele faleceu, morreu
ali na cruz, e nós ainda estamos, né, no período pascal, e tem uma coisa bem interessante. Quando Jesus ele faleceu, quando ele morreu ali na cruz, tiraram ele dali, e aí Nicodemos, né, que também era uma pessoa de cabeça dura, que também não compreendia sempre assim o que Jesus falava. Ele amava Jesus, ele queria seguir Jesus, mas ele não compreendia nem sempre as coisas que Jesus falava. E aí Nicodemos, juntamente com José de Arimateia, providenciou um lugar para colocar Jesus, o corpo de Jesus, né? E o único lugar que tinha lá disponível, próximo ali ao Calvário, era um jardim. E tinha nesse jardim um túmulo novo que ainda não tinha sido colocado ninguém ali. Então eles preparou ali tudo o cortejo para levar Jesus até o túmulo. José de Arimateia, junto com Nicodemos, deu vários quilos de perfume para que pudessem colocar no corpo de Jesus, e colocou Jesus, o corpo de Jesus perfumado, dentro de um jardim. E Jesus ficou ali por 3 dias. Quando nós pegamos aqui a aparição de Jesus lá no livro de João, e que quem primeiro, né, viu que o túmulo, a pedra tinha sido removida, foi Maria Madalena. Mas ela pegou, voltou e veio chamar os discípulos. Em outro momento, quando Maria voltou lá, tinha um anjo no lugar, e já está no Evangelho de Mateus, e ele pede para que anuncie, né, a todos a ressurreição de Jesus. Quando Jesus aparece para Maria Madalena, ela confunde ele com um jardineiro, porque Jesus ele estava ali revestido de glória. Então eles não conseguiram reconhecer o Senhor ressuscitado, e ela confundiu Jesus com um jardineiro. E aqui, se nós pegarmos e voltarmos lá no livro do Gênesis, quando Deus criou Adão, ele colocou Adão para ser o que lá no jardim? Um jardineiro. E aqui no Evangelho de João, Maria Madalena confunde Jesus com um jardineiro. A palavra aqui também no Evangelho de João tem a palavra sopro. E lá no Evangelho e no livro do Gênesis, quando o Senhor sopra na narina de Adão, a palavra sopro em grego tem o mesmo significado, tem a mesma tradução. E ela só aparece 2 vezes na Bíblia em grego, que é aqui depois de Jesus ressuscitado, quando ele sopra sobre os discípulos, né, o Espírito Santo, e no livro do Gênesis, quando o Senhor sopra na narina de Adão. Então, o sopro que Jesus sopra aqui nos discípulos, quando ele aparece para eles, é o mesmo sopro que Deus soprou em Adão. Isso para mostrar para nós que o Senhor está estabelecendo uma nova humanidade. Em Jesus estabelece a salvação. Jesus, ele é o novo Adão, e ele veio para nos salvar, para nos redimir de todo o pecado. E aí no Evangelho de João, lá no capítulo 20, que inclusive é o tema nosso aqui do ano, né? Diz assim, Jesus: disse-lhe outra vez, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes o pecado, lhes serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Jesus, logo após ele ressuscitar, logo após ele aparecer ali para os discípulos, restabelecendo essa nova amizade com o Senhor, restabelecendo essa nova humanidade, a intimidade que o homem já não tinha mais com Deus, o Senhor estabelece aqui para os discípulos o sacramento da reconciliação. Isso para nós católicos é muito lindo, porque mostra
que nós, diferente de outras religiões aí que diz que não é necessário, né, nós buscarmos a confissão, confessar, né, para o padre, Jesus mostra aqui que aqueles que perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles que retiverdes os serão retidos. O Senhor nos mostra que nós devemos sim nos reconciliar com Ele, através do sacramento da confissão. E aí, aqui na apostila diz assim: para uma boa preparação ao sacramento da penitência, é preciso levar em conta que o sacramento é constituído por 3 atos do penitente e da absolvição. São o arrependimento, a confissão do pecado e o propósito de penitência, que são as obras de reparação. Então, nesse sacramento instituído pelo Senhor, logo após a sua ressurreição, sendo Ele o novo Adão, construindo, restabelecendo a nova humanidade que havia se desgastado, se destruído pelo pecado, o Senhor nos restabelece nessa intimidade e nos dá aqui o sacramento, para que a gente não peque mais, para que a gente não se entregue ao mundo, às devassidões do mundo, mas que nós, sempre que cair, buscar a reconciliação com o Senhor, buscar sempre a confissão, não somente confessar no tempo quaresmal, nos mutirões de confissão, mas pecou mortalmente, procure a confissão, procure reconciliar-se com o Senhor, para viver sempre na intimidade com Ele, para viver sempre em estado de graça. E assim, meus irmãos, já concluindo aqui a pregação, nós vamos rezar um pouco. Eu convido você a ficar de pé. E nós vamos dar agora ao Senhor a nossa resposta de tudo que nós vivemos aqui hoje, na nossa terceira noite do seminário de vida no Espírito. E a principal resposta que nós temos que dar ao Senhor é a de não mais pecar, a de buscar no Espírito Santo o dom da fortaleza, para que nós possamos sempre resistir ao pecado. Lá no Salmo 50, quando Davi ele escreve ali aquele salmo, aquele canto de arrependimento, clamando a misericórdia ao Senhor, ele pede ao Senhor um coração puro e que renove nele o espírito da fortaleza, o espírito da firmeza, que esse espírito que nos fortalece, para que nós possamos lutar contra nós mesmos, contra a nossa carne, lutar contra a nossa humanidade, lutar contra o nosso eu, o nosso ego, os nossos deuses que nós criamos dentro de nós mesmos. Que o problema, assim, o grande problema mesmo de nos levar para o pecado somos nós. Eu até brinco lá no grupo de oração que eu falo assim para o pessoal que Eliseu é um verbo. Aí ele fala, conjuga o verbo Eliseu, eu, tu, eu, ele, eu, nós, eu, vós, eu, Eliseu. Tudo é eu. Então não é o irmão que me leva a pecar. A decisão é minha. Jesus fala, né? Se é um olho que te leva a pecar, arranque o olho, arranque a mão. Não precisa arrancar assim, né? Vir lá e cortar. Mas é você saber domar a sua carne. Que você possa agora agradecer ao Senhor. Agradeça ao Senhor por enviar esse Espírito Santo. Agradeça ao Senhor por te dar um novo coração, por te fortalecer. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, nós te exaltamos. Tu que és um Deus de misericórdia, Tu que és um Deus de justiça, Tu que és um Deus rico em amor, um amor sem limites.
Tu que és um Deus apaixonado, Senhor, por nós. A Ti, Senhor, louvor, honra, glória e poder. Seja sempre louvado e exaltado o Teu nome, Senhor. Pois Tu nos amou tanto essa humanidade, que enviou Teu Filho único para nos salvar, para nos dar a vida eterna. A Ti, Senhor, louvor, honra, glória e poder sejam sempre dadas a Ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.